Boa noite. Eu vou dar 3 dicas agora básicas de como vender mais e melhor. Vou deixar salvo. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho tido a oportunidade de conversar com diversos empresários, a oportunidade de conversar com diversos vendedores. E o que eu percebo é que existem coisas básicas que não estão sendo feitas e também existem coisas mais complexas que não estão sendo feitas. Mas eu sei que para inúmeros vendedores e para inúmeros gestores não é tão fácil tirar as ideias do papel, não é tão fácil aplicar as coisas que talvez eu vá dizer aqui, mas para vender mais e para vender melhor é preciso fazer algumas coisas que são bases que sustentam o restante da tua estratégia, né? Que sustentam o restante daquilo que tu busca. Então, em relação aos 3 conselhos para vender mais e melhor, o primeiro deles é prepare-se mais. É um conselho bobo, é um conselho que parece muito básico, mas se tu perguntar para os teus amigos ou para qualquer vendedor que tu conheça, pergunta para ele quantos livros de venda ele leu no último ano. Quantos livros por exemplo, pessoas que trabalham vendendo pelo telefone, pergunta quantos livros ou quantos vídeos ou quantos artigos ele leu sobre como vender pelo telefone. As pessoas elas vivem num mar circunstancial e acabam não fazendo coisas básicas que tornam elas melhores no trabalho delas. Então, é fundamental se preparar mais. E eu, inclusive, em diversas empresas que eu atuo hoje, eu sempre sugiro o grupo de discussão. Porque se tu colocar aí no Google, pirâmide da aprendizagem, eu uso ela para tudo hoje, para refletir sobre como desenvolver, pegar um negócio e jogar ele a curva de aprendizado mais rápido possível lá para cima. Eu uso a pirâmide da aprendizagem. E na pirâmide da aprendizagem, tu vai ver ali que 50% tu retém o conhecimento 50% mais, tu aprende 50% mais quando tu discute em grupo aquilo que tu estudou. Só que o problema não está em discutir em grupo aquilo que tu estudou. O problema está em tu estudar para depois tu discutir. Então, é preciso que hajam metas de atividades. Que isso faz parte da segunda dica, mas é preciso que existam metas de atividades em termos de estudo mesmo, né? Em termos de preparação. Então, todo cara que trabalha contigo, ou o teu colega de trabalho, ou tu mesmo, se tu é vendedor, se tu depende disso, cara, tu tem que estudar, tu tem que te preparar. O cara não se prepara, o cara não faz um curso, o cara não lê um livro, o cara não lê um artigo, o cara lê só o futebol que tem ali nos esportes do jornal, ou vê televisão, ou vê até de vez em quando vê um vídeo quando passa no Instagram ali o vídeo para ele. Então, assim, se tu quer vender mais e se tu quer vender melhor, cara, tu tem que estudar, tu tem que te preparar. E não é estudar de vez em quando, é estudar sempre. Isso tem que ser uma rotina para ti. Então, às vezes a gente entra o governo isso, meu chefe aquilo, porque tá difícil, porque as pessoas não estão mais comprando. Mas o quanto tu tá estudando, o quanto tu tá te preparando para isso? O quanto tu já tá prevendo? Porque quem estuda já sabe o que está acontecendo no mercado. Quem lê sobre aquilo que faz, quem estuda sobre aquilo que faz, ele consegue enxergar alguns passos à frente e trazer essa realidade para o presente. Então, não adianta tu reclamar que está vendendo pouco, reclamar que não está conseguindo fazer fechamento de vendas, reclamar que as pessoas não querem comprar, quando tu parou no tempo. Tu simplesmente entrou para um cargo ou tu montou um negócio e tu não está estudando para aquilo que tu faz. Então, se tu depende de venda, todo mundo depende de venda, né? Começando por aí, todo mundo está sempre vendendo alguma coisa. Tu pode te formar no que for. Se tu te formar em medicina, tu vai ter que vender. Tu vai ter que vender a tua carreira. Tu vai ter que vender quem tu é. Tu vai ter que vender para alguém que tu é bom. Que tu é bom o suficiente para fazer parte daquele grupo de médicos que vai fazer cirurgia, ou tu vai ter que ser bom o suficiente para mostrar para alguém que essa pessoa precisa ir para tua clínica. Se tu é nutricionista, se tu é professor de educação física, eu conheço muitas pessoas da área da saúde, né? Se tu é fisioterapeuta, então qualquer coisa que tu for, tu pode estudar. Imagina que tu tenha aqui duas gavetas, tá? No teu cérebro. Tu tem que ter uma gaveta onde tu sabe muito da parte técnica e tu tem que ter uma gaveta onde tu sabe vender. Ali vai estar todo o teu conhecimento que tu sabe vender. Então, se tu não estudar sobre vendas,
vai ser mais difícil. Quantas pessoas que se formam, que tu conhece hoje, que se formam em qualquer área e que não tem emprego? Então, por que talvez não tenha emprego? Talvez porque não tá se preparando para vender aquilo que faz, né? Porque vender também é o jeito que tu aborda uma pessoa para conseguir um emprego. Vender também é network. Vender é entender de pessoas. Vender são muitas coisas. Então tu tem que estar preparado para vender aquilo que tu faz, independente do que tu faz. Então tu tem que se preparar mais, tu tem que estudar sobre vendas. Eu digo isso para todo mundo, não importa. E eu falo hoje sobre vendas porque eu passo o dia todo pensando como que eu posso fazer o meu negócio, a minha empresa, prosperar mais. Como que eu posso fazer a minha empresa vender mais. Então eu estudo muito sobre vendas. Eu estou sempre estudando sobre vendas para entender como eu posso aplicar metodologias que façam com que o meu negócio venda mais. Se eu quero vender mais, bom, primeiro eu tenho que entregar valor. Então eu vou ter que ter um time capaz de entregar valor. Então eu vou me preparar e vou fazer o máximo possível para preparar esse time, porque não adianta também eu vender e esse time não está preparado. Então são inúmeras coisas. Aí eu tenho que entender de pessoas, porque eu não posso obrigar, por exemplo, eu não posso chegar para um cara que trabalha para mim e dizer, cara, lê esse livro aqui. Mas eu tenho que conseguir despertar na mente dele que ele tem que ter consciência de que é preciso estudar, é preciso se preparar. Então, a dica número 1 é essa, cara, prepare-se mais. Então, se tu não tá lendo sobre vendas, se tu não tá estudando sobre vendas, tu tá errado, porque tu depende de vendas, né? Hoje em dia tem uma teoria do vender sem vender. Funciona, vender sem vender. Só que o problema é quando a pessoa vem e fala contigo. O desafio, né, é quando a pessoa vem e fala contigo. Aí tu vai lá, vende sem vender, produz um conteúdo na internet, que é legal, é o que eu faço, produz um conteúdo, mas se um de vocês vier falar comigo agora, Ramon, como é que funciona a tua consultoria? Como é que funciona o teu processo de coaching? Como é que tu pode me ajudar? Eu vou ter que usar técnicas de vendas. Eu vou ter que marcar uma reunião com uma estratégia, falando alguma coisa estratégica, né, pensado, uma coisa estruturada, para não falar bobagem. Para cada pessoa eu ter um jeito de falar, eu vou ter que ter um jeito de perguntar. Então eu preciso estudar vendas para fazer o que eu faço. Óbvio que eu já trabalho com vendas, mas eu preciso estudar o máximo possível para conseguir abordar a pessoa. Abordar e a partir dali usar todos os padrões adequados para oferecer o produto que eu vendo. Então tem que se preparar e tem que ler sobre vendas. Não interessa o que tu faz, qualquer coisa, né? O Gabi aí que toca violão, toca na noite, cara, tem que saber vender. Ele vai ter que saber, explicar pro dono da festa o quanto ele vai fazer a festa do cara ser melhor, o quanto ele vai trazer uma experiência melhor para as pessoas que vão entrar na festa. Então ele tem que saber vender isso. Agora o método que ele vai saber vender ele tem que estudar e entender, para mim funciona mais desse jeito. Eu tentei 2 métodos que eu estudei, eu tentei esse, mas com esse funciona mais. E é o que eu faço o dia todo. Eu tento vender de um jeito, não deu, eu tento vender de outro, mas eu sei o método que eu tenho que usar. Então, mas eu só sei porque eu estudei. Então, galera, qualquer coisa que tu faça, não basta, tu tem uma gaveta aqui, uma gaveta mental que tu guarda tudo o que é técnico, tudo que tu precisa para fazer o teu negócio andar, né? De repente, sei lá, tu te formou em educação física, tu vai saber tudo aqui da educação física. Só que tem que ter uma outra gaveta onde tu sabe vender tudo que tu tem aqui, tem uma que tu sabe vender o que tu aprendeu na faculdade. E por não saber vender, muitas pessoas se frustram, reclamam de tudo e fica aquela coisa, né? Que ele reclama, e aí a pessoa não tem resultado. Bom, e a segunda dica. Bom, já entenderam que tem que estudar, né, cara? Tem que estudar, se tu quer ter resultado diferente, tem que estudar coisa diferente do que tu faz. Se não tá dando certo é porque tu não sabe vender. A segunda coisa, planejamento. E quando eu falo em planejamento, são metas claras. E não é meta. Muitos vendedores, por exemplo, eu visito muita empresa, converso com muito vendedor, e às vezes ele cria uma meta de vendas por dia. Não, tenho que vender R$2.000 por dia. Cara, tu não sabe se tu vai vender R$2.000 por dia. Mas tu pode me dizer assim, a minha meta é fazer 20 ligações por dia. Bom, aí eu tenho certeza que eu posso te cobrar isso. Eu tenho certeza que eu posso dizer lá pro teu líder, olha, acompanha ele para ver se ele está fazendo 20 ligações por dia. Porque isso é uma meta de atividade. Eu sei que eu posso fazer um post no Instagram por dia. Eu sei que eu posso fazer um vídeo nos stories por dia. Eu controlo isso, são atividades. Eu consigo pegar e mensurar, eu consigo fazer. Agora eu não consigo saber se eu vou vender uma consultoria por mês. Eu posso ter uma projeção, eu posso criar uma hipótese de que se eu fizer
10 posts nos stories por semana, eu vou ter uma chance maior de fechar uma consultoria por mês. Porém, eu consigo através das atividades que eu tenho que fazer. Então, tu tem que ter metas claras de atividade. Então, se tu tá no Instagram, se teu universo é no Instagram, que nem o meu, eu posso decidir. Eu decidi fazer essa live porque eu decidi fazer essa live. Mas eu não tinha planejado, mas eu posso planejar. Eu vou fazer uma live por semana. É uma meta de atividade. Agora, essa meta de atividade, ela pode me dar um resultado em vendas ou não. Então eu vou mensurar isso. Eu criei a hipótese de que sim, que se eu fizer uma live por semana, as chances de eu vender mais aumentam. Então eu me comprometo a fazer uma live por semana. Eu posso escolher isso. Agora, não posso escolher que eu vou fechar uma consultoria de 3 mil por mês. Eu não consigo. Eu não consigo definir isso, eu não consigo decidir isso. Eu posso usar aquilo como um grande objetivo, mas eu tenho que ver abaixo quais são todas as tarefas que eu tenho que fazer. E é esse o problema, de que muitas pessoas não conseguem vender mais e não conseguem vender melhor, porque elas escolhem metas de coisas que elas não controlam. Aí o Ramon entra na empresa, e começa a sugerir um monte de coisa, começa a conversar com o líder, começa a conversar com a equipe, aí no início é tudo bonito, é tudo legal, aí depois o cara fica de cara e ele diz assim, porra, sempre foi desse jeito, agora que o Ramon entrou, querem fazer diferente. Óbvio, porque se do jeito anterior não vendia, tem que vender desse novo jeito. E é meta de atividade, é meta de contato, tem que controlar os contatos que tu faz, tem que controlar o que foi falado, qual foi a resposta que o cliente deu. E uma outra coisa que já está dentro da dica 2, que é planejamento, são as ferramentas de produtividade. Às vezes o cara vai lá, não, eu vou fazer 20 contatos por dia, de telefone, WhatsApp, eu vou falar aqui no Instagram, beleza. Eu vou fazer 20 contatos por dia. Só que, se tu fizer 20 contatos por dia e tu não registrar nada disso, não vai fazer diferença nenhuma, porque tu não vai vender. Tu não vai vender porque tu não vai ter uma ordem lógica de como fazer um follow-up, de como fazer um novo contato com esse cliente. Então, tu tem que registrar tudo, porque quando tu registra aquilo que tu faz, cara, eu já vi gestor que gere a empresa e gere bem a empresa numa folha de papel. O cara pega um papel, ele escreve tudo que ele tem que escrever, tudo que acontece no dia, se ele ligou, se ele não ligou para alguém, se ele falou com alguém, tá no papel. E ele consegue gerenciar. Então vendas é a mesma coisa. Se tu conseguir organizar uma ferramenta de produtividade, aquilo que tu faz, se tu tem uma meta clara de atividade, que é fazer 20 contatos por dia, e tu tem uma ferramenta de produtividade, tu organiza esses 20 contatos, porque depois, se tu quer um aumento de salário, ou se tu quer resultado para tua empresa, tá tudo ali o que aconteceu. Tu pode revisar aquilo. Aí tu coloca isso num grupo de discussão. Olha, eu vi que nessa semana tu fez 100 contatos. Parabéns. Desses 100 contatos, 50 deles não quiseram. E dos que não quiseram, 20 disseram que não quiseram porque não era o momento. Esses 20, o que tu vai fazer com eles? Aí a pessoa vai te dizer o que vai fazer. Não sei. Então vamos lá, vamos discutir o que pode ser feito com essas pessoas que dizem que não é o momento ainda. Aí vocês botam em pauta coisas que aconteceram, fatos que foram organizados, que foram planejados e que foram o resultado das tarefas que foram promovidas, né, das tarefas que foram realizadas. E na internet é a mesma coisa. Na internet não existe uma regra. Eu estava conversando com o André Salvador, que é o proprietário da agência de marketing, e de uma agência de marketing, e a gente estava debatendo esse assunto. Não adianta tu pensar quanto que eu tenho que botar de dinheiro, quanto que eu tenho que fazer, de que jeito eu tenho que fazer. Existem regras básicas de como fazer, existem, mas tu tem que aprender com os resultados que tu gera. Olha, eu fiz, por exemplo, vamos pensar no Instagram, que a gente já tá aqui, eu, Ramon. Eu tenho feito vídeo todos os dias nos stories, mas eu não tenho tido retorno nenhum nos últimos 3 meses. Bom, então eu vou repensar. Mas aí, eu fiz vídeo todos os dias nos últimos 3 meses e eu tive 3 possibilidades de fechar consultoria. Bom, então eu aprendi com aquele resultado. Eu já sei que aquilo ali daquele jeito funciona. Ou eu fiz um post de algum jeito que chamou mais a atenção das pessoas do que de outro jeito. Aí eu já começo também a ficar mais esperto, mais inteligente Mas por que eu fico inteligente? Porque eu gerei um trabalho e desse trabalho eu controlei esse trabalho e eu comecei a mensurar os resultados. Então é isso que falta para vender mais e melhor. É tu fazer as coisas e tu mensurar se as coisas realmente... o resultado das coisas, né?
mensurar quais foram os dados que aquilo gerou, qual foi o resultado que foi gerado a partir dos indicadores. As ações que tu faz precisam virar indicadores. E os melhores indicadores são os de tarefa, não são os indicadores somente de resultado. Então, quando tu promove um time de vendas, ou quando tu promove a ti mesmo, imaginando que tu quer dinheiro, dinheiro é o resultado final. O que tu pode escolher são as tarefas. O que tu pode escolher é o que tu vai fazer. Tu não pode escolher se a pessoa vai comprar ou se não vai comprar. E esse é um dos maiores erros em venda. Qualquer estratégia de vendas que tu pode fazer, tanto pessoal quanto para tua empresa. Não escolhe faturamento, escolhe tarefas. Aí, vamos lá, tua empresa faturou 50 mil no mês. Aí, se tu sabe que esses 50 mil vieram de 200 ligações, aí tu faz um cálculo. Bom, quantas ligações eu tenho que fazer para chegar a 60 mil? Se com 200 ligações eu cheguei a 50 mil, faz uma regra de 3 e que tu vai ter o resultado de quantas ligações que tu vai precisar fazer. Aí tu começa a trazer previsibilidade. Mas por quê? Porque tu sabe quais são as tarefas que precisam ser feitas para gerar determinado resultado. Então, a questão é focar em tarefas. Dica 2, metas claras de atividades e ferramentas de produtividade. O que é ferramenta de produtividade? Pode ser uma folha de papel. O que é ferramenta de produtividade? Pode ser o uso do Trello para tu colocar em colunas, pode ser o Excel, pode ser... Tem 1 milhão de aplicativos para tu usar para tu ser mais produtivo. Eu não posso te dizer qual é o melhor. Eu uso o Trello para fazer contatos, de saber em que etapa o meu cliente, meu possível cliente de consultoria está. Eu uso o Trello. Eu uso o Wunderlist para me lembrar das coisas, que eu gosto de botar ali o que eu preciso fazer. Por exemplo, amanhã às 9 da manhã eu sei que vou recebendo várias notificações de coisas que eu preciso fazer. E eu também uso... eu uso um monte de ferramenta de controle para organizar os indicadores da minha empresa e tal. Mas eu uso o Excel. O Excel já te ajuda um monte. Eu uso o Excel do Drive, né? Do Google Drive. Bom, a dica 2, metas claras de atividades e ferramentas de produtividade. Por que ferramenta de produtividade? Para tu mensurar as metas de atividades que tu fez e organizar elas para tu mostrar para o teu líder, ou para tu mostrar, ou para tu recolher esses resultados da tua equipe, né? Seja empresário, seja vendedor. A terceira e última dica, cara, vai pra guerra, mas vai em equipe. Não vai pra guerra sozinho. Não tenta ser o melhor vendedor. Não tenta ser um empresário que fica só dentro da sala e que não quer saber do que está acontecendo no campo de batalha. Cara, tu tem que ir pra guerra com o teu time. E assim, tu pode ir com o teu time, e se tu faz parte do time hoje, tu tem que chamar a liderança. Tu tem que chamar quem é responsável. Mas tu tem que chamar com propriedade. Tipo, cara, eu conheço muito colaborador que trabalha e aí ele precisa de ajuda. E aí é sempre aquele discurso, se o fulano me acompanhasse mais, se o cara me ajudasse mais. Tá, e tu pediu ajuda alguma vez? Tu tá precisando de ajuda, cara, vai lá e pede ajuda. Só que pede ajuda com consistência. Por isso que tu tem que estudar, porque tu tem que saber o que tu vai pedir de ajuda. Porque às vezes tu nem sabe que ajuda tu quer. Tu só sabe que seria legal alguém te ajudar, mas tu não sabe nem o que tu precisa. Então, se tu estudar mais, se tu te preparar mais, que é lá da dica 1, tu vai conseguir ter boas perguntas. Tu vai conseguir orientar, inclusive, o teu líder a te ajudar. E vice-versa. Se tu é líder, tu vai conseguir chamar o teu time melhor para te ajudar ou para produzir mais, se tu for inteligente, se tu tiver inteligente no sentido, tiver uma inteligência específica para aquilo. Se tu estudou, se tu anotou no papel, se tu montou um workshop pro teu time, se tu montou reuniões estratégicas, é assim que tu vai vender mais, que tu vai vender melhor no teu negócio. Não adianta chegar lá pra galera, ensinar 2 técnicas de fechamento, uma técnica de negociação e achar que a galera vai sair vendendo mais. Pode dar um upzinho nas vendas, mas o que vai fazer tu vender mais é a estratégia que tu vai aplicar como um todo. E a melhor estratégia é aquela que tu usa o ouvido. Então tu tem que chamar a galera. Dica 3, tu tem que ir pra guerra com o time todo. Não tenta ir sozinho. Então tu tem que chamar o teu líder e chama o supervisor. Cara, tu tem que chamar quem for responsável por te ajudar. Se tu é líder, quem é que vai te ajudar? As pessoas que estão abaixo de ti. E se tu não é líder, se tu é supervisor, quem é que vai te ajudar? As pessoas que estão abaixo de ti e o líder. E se tu é vendedor, quem é que vai te ajudar? O supervisor e o líder. Então, por isso, se tu for lá pra dica 1 de novo, que é se preparar mais, que é estudar mais, tu com certeza vai criar uma rotina e vai desenvolver formas, perguntas melhores para atrair pessoas melhores
atrair estratégias melhores pro que tu precisa. Então, se tu precisa de ajuda, busca ajuda. Não fica parado reclamando. Porque tu vai ser demitido, cara. Se tu é vendedor e tu ficar reclamando, e se tu não vender, tu vai ser demitido. Agora, se tu não conseguir vender, mas pelo menos tu perguntar pro dono do negócio como é que tu faz para melhorar, o que tu precisa para melhorar, se tu levar sugestões, olha, tem uma sugestão aqui de tal jeito, cara, não guarda as coisas para ti. Ah, pois é, eu leio lá que se fizesse de tal jeito ia ser bem melhor, mas o dono da minha empresa não faz desse jeito. Cara, fala com ele, apresenta para ele. Daqui a pouco ele te chama para ser sócio. E é isso que eu sempre digo, tu nunca sabe quando uma pessoa tá pronta para te chamar para ser sócio. Tu nunca sabe quando uma pessoa tá pronta para te dar um cargo melhor. E se tu for proativo, tu vai ter um cargo melhor. E como líder, se tu for proativo, as pessoas vão trabalhar também de uma maneira melhor. Mas tu tem que chamar a galera. De qualquer lado que tu esteja, tu tem que chamar a galera. Então, vou revisar, vou deixar a live salva aqui. Então, os 3 conselhos, né? 3 dicas para vender mais e melhor. A primeira é prepare-se mais, bora estudar. Porque se tu não estudar, tu não vai ser bom. E se tu não for bom, tu não vai vender mais, tu não vai vender melhor. Segunda, tu tem que ter metas claras de atividade e não metas de lucro. Meta de lucro não adianta. O que dá lucro são as atividades que tu faz. Então, por exemplo, fazer 20 ligações, conversar com 20 pessoas, fazer 3 reuniões, metas de atividade. Ferramentas de produtividade para tu organizar o que aconteceu, né? Então tu tá dentro desse planejamento. Tu criou metas de atividades, falou com 20 pessoas no dia. O que aconteceu? Tu anotou em algum lugar? Tu botou numa agenda? Tu botou? Então, organiza em alguma ferramenta de produtividade. E a dica 3, vá pra guerra com a equipe. Se tu tá embaixo, tu chama a liderança. E se tu tá em cima, tu chama o teu time. Ah, como é que eu faço isso? Cara, estuda. Vai lá na primeira dica, estuda mais, que tu vai conseguir vender mais e melhor, tu vai conseguir ter mais ideias, tu vai conseguir ter mais sugestão. E é isso que eu tenho pra hoje, galera. Muito obrigado. E se tiverem alguma dúvida, manda um direct. Se quiser falar comigo, tem um link do meu WhatsApp no meu perfil. Valeu? Obrigado!